Bom dia a todos, como estão todos vocês? Dormiram bem? Na santa paz do Senhor, glorificado, exaltado, seja eternamente o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. O Espírito Santo, Paráclitos, é que vos fala agora. Santo e poderoso Deus e eterno Pai, o Senhor, antes de subir, o Senhor enviou. Foi promessa tua e assim o Senhor fez. Enviou teu santo e excelso Espírito maravilhoso, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Elohim Adonai El Shaddai, Palet, Shama, Shapatá. Ele está aqui conosco agora. Reverência a Ele. Bom dia, meu Senhor. Desde cedo estou acordada, clamando pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, que são motivo de não sermos consumidos. Quão grandes são as tuas misericórdias. A tua benignidade não tem fim. Tua bondade, tua benignidade, maravilhoso e eterno. Que bom estarmos novamente na tua presença, Senhor, sempre na dependência do Senhor. Assim nós devemos estar todos os dias de nossas vidas, na dependência total, entrega total. Não é um bocadinho, não é a metade, é total na dependência do Senhor. Não é mesmo, amados? Dizendo, eis-me aqui, Senhor, a minha vida está entregue às tuas mãos, a vida da minha família, porque o Senhor, Ele cuida de uma forma não tem igual como Ele cuida. Não é mesmo, Espírito Santo? Paráclitos, te amo, Paráclitos, te amamos muito, abundantemente, porque o teu amor para conosco é incondicional. O Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não faz discriminação de pessoas, mas o Senhor não quer que a pessoa se mantenha. Se alguém não tem tido força para buscar o Senhor na tua casa, oh meu Deus, dá força a essa pessoa, porque na tua casa, Senhor, Ele vai ouvir a tua voz, usando o anjo da igreja. Amados, aonde quer que eu vá, geralmente eu falo do Senhor. Aonde quer. Só se realmente... Porque assim, o Senhor disse que nós devemos aproveitar as oportunidades. Então, sempre quando há uma oportunidade, ali eu entro para falar. O Espírito Santo, na verdade, não sou eu. Eu sou apenas o canal. Somos apenas um instrumento na mão dele. Né? Somos o... Como é que eu posso dizer? Filhos de Deus, ungidos. Então ali ele usa como um vaso mesmo, como um instrumento. Filhos de Deus, ungidos para isso. Então, e olha que são muitos, hein? Não é privilégio nosso, não, meu só não. Tem tantos. Gente, meu Deus, gente que ama a Deus, que honra, que é fiel. Não é? Como diz o ditado, sou fiel até o talo. Sou fiel. E assim nós devemos ser, meu Deus. Não é ser fiel somente nos momentos bons, não. É, mesmo em meio às dificuldades, buscar na força do poder dele. Nada nós não podemos de nós mesmos, porque se nós esperássemos força nossa, uma hora ela acaba.
A força é dele, tudo provém dele. É ele que nos sustenta. Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos colocado de pé. Oh Deus, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome todos os dias. Assim deve ser. Gratidão a ti, Senhor, pelo dom da vida. É uma dádiva estar viva, estarmos vivos. Nossa família, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor mantém meus familiares vivos, firmes, Pai. Pai, alguns ainda precisam vir para a tua presença, outros se afastaram. Meu Deus, traz de volta, Senhor, porque o poder do convencimento, da conversão, da metanoia, só o Senhor pode fazer. Está em tuas mãos, Paráclitos, convencer do pecado, do juízo e da justiça, porque nós fazemos a nossa parte. Tem um versículo que diz assim, que aquele que não cuida dos seus é como se tivesse negado a fé. É pior do que aquele que se tivesse negado a fé. Então, assim, meu Deus, nós temos feito a nossa parte. Há tantos anos, Pai. Quantos anos, quantos joelhos dobrados, quantas horas de oração, de intercessão, Pai. Recalamasuriandalamanai. Quantas horas de intercessão, meu Pai, de oração. O poder da oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, 13 ao capítulo 16. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Pai, por aqueles que ainda não estão no Teu caminho, mas também tem aqueles que se afastaram. Meu Deus, traz de volta. Quebra, quebra, dissipa todo o mal, toda idolatria, toda feitiçaria. Recalamasuriandalamanai. Eu me levanto como tua filha para repreender todo mal, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra contrária, do alto da cabeça à planta dos pés, vai expulsando, Senhor. Tudo que foi enviado com intenção maligna para essa pessoa se tornar uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que só sabe falar palavras de loucura. Recalamasuriandalamanai. Eu repreendo, Senhor. O Senhor nos deu poder, autoridade. Não é nada vindo de nós, é o Senhor que deu poder e autoridade para expulsar, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ah, meu Pai eterno, toda a intenção maligna, Pai. Porque o diabo, ele usa amizades para colocar alcoolismo. Eu repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. Pessoas que influenciam para levar a pessoa para a prostituição. E a prostituição se abrange a várias coisas. Não é só venda de corpo, exibição do corpo, não. É também a corrupção. É tirar o lugar que é próprio do Senhor. O lugar que é devido. O Senhor disse, eu sou o Senhor, este é meu nome. E a minha glória a outrem não a darei. E tem pessoas que foram persuadidas, foram influenciadas para idolatria há anos. Mas Deus quebra. Deus usa os seus enviados, seus servos, filhos, filhas, para quebrar pelo poder que há no nome de Jesus, porque assim Ele fez. Ele nos deu poder e autoridade para pisar em cabeça de serpente, escorpiões. Eu piso na tua cabeça, Satanás, no nome santo e poderoso de Jesus, porque é aquele que está comigo, que está com todo aquele que creu, que segue ao Senhor, que tem temor e tremor a tudo concernente ao Senhor, para pisar em cabeça de serpente. Eu piso na tua cabeça, Satanás, em nome de Jesus. Bata em retirada. Na minha família, não. Diga assim, amado. Na minha família, não. Na minha vida, não.
porque maior é aquele que está em nós. A palavra do Senhor nos relata, nos revela, nos confirma. João 14, 23. Aquele que me ama, o meu Pai o amará. Aquele que ama a minha palavra, também tem outro versículo que diz que aquele que me ama a minha palavra e obedece os meus mandamentos. O Senhor é conosco. O Senhor habita em nós. Aquele que me ama, o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos a ele, faremos dele morada. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, quando ele vem contra a nossa vida, ele bate de frente, com Jesus. Ele bate de frente com o Espírito Santo. Aí, bate de volta. Agora, às vezes, tem alguém na família que não está firme espiritualmente, aí ali encontra brecha, não é? Pessoas que por um dia foram envolvidas com pessoas que estavam no erro e não estava firme espiritualmente, aí cai na tentação do vício, às vezes na tentação de uma falsa orientação, uma intenção maligna por trás disso, influenciando para ganhar dinheiro de uma forma ilícita. Porque aquilo que não agrada ao Senhor é ilícito. Aquilo que não agrada ao Senhor é ilícito. Aí bota palavras, sabe, orientações erradas. Gente, Deus, eu estou no Espírito. Eu estou no Espírito Santo. Gente, nós que temos discernimento, às vezes a gente conversa com uma pessoa assim e a gente vê como nós somos impotentes, incompetentes. No espírito, assim, é questão de interpretação, viu? Eu quero dizer assim, que só quem tem o poder de transformar alguém é o Senhor. O Espírito Santo é que convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas nós que estamos na obra do Senhor, muitas vezes, a gente quer que aquela pessoa volte para o caminho do Senhor, ou outros que se convertam, mas não está no nosso poder. O poder só pertence ao Senhor. A gente faz a nossa parte, não é? Se dependesse da nossa vontade, a pessoa não estaria mais com aquelas conversas de doido. É uma conversa de doido, sabe? É um espírito de loucura, gente. O Espírito Santo, ele me dá esse discernimento. É um espírito de loucura. Como assim, irmã? É um espírito de loucura. Se você sentar para conversar com a pessoa, é um espírito de loucura. Fala coisas com coisas, sabe? Coisas com coisas. O espírito de Satanás, ele é um espírito de loucura. E o pior, amados, por um determinado tempo, pelo poder que é no nome de Jesus, é por um determinado tempo. Ele convence que aquela pessoa está fazendo certo. Mesmo que a pessoa esteja fazendo errado, você mostra. Amado, amada, não existe reencarnação. Não existe vida, e existe vida após a morte no Senhor. Quando, o Senhor disse assim, quando nós estivermos lá na vindoura, mas aqui na terra, a pessoa quando morre, só morre uma vez. Está determinado, Hebreus 9, 27, 28, está determinado ao homem morrer uma única vez. Quem determinou isso? Deus! O nosso próprio Deus. Está determinado. Olha, gente, nós somos tão dirigidos. Nós somos tão dirigidos pelo Espírito Santo que eu não ia nem falar isso aqui. Você acredita? Eu abri a Bíblia aqui, para ler o Salmo 91. E vou ler o que o Senhor me deu. Eclesiastes 11. Mas ele vai conduzindo, é ele que conduz o que vamos falar. Isso também é bíblico. Então, existem pessoas com espírito de loucura. Fica acreditando em vãs doutrinas. Doutrinas que tem gente na minha família, amados, que deixou de falar comigo. Me bloqueou. Me tirou todo acesso. Não quer, de jeito nenhum conversa comigo. Por quê? Porque o inimigo cega espiritualmente certas pessoas. A visão que ela tem é do engano.
Aí você vai orientar a pessoa no certo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Acredita que uma hora dessa, eu vou dizer, porque eu tô me coçando para ninguém pensar que eu tô com sarna. Gente, várias lives que eu faço, eu fico me coçando. Sabe o que é muriçoca? Muriçoca, a gente sabe que muriçoca em muitos bairros tem, né? Eu amo Embiribeira, mas tem muriçoca pra caramba. A noite todinha ligada ali o tubo do... Agora mesmo de madrugada eu tava orando, Deus me protegeu, porque veio uma abelha. Aí o que foi que eu fiz? Eu tinha um inseticida, que eu não posso usar muito, que eu sou alérgica, mas de longe eu matei. Então assim, a gente tem que estar atento a tudo. É muito muriçoca. Sim, então, voltando aqui ao foco. Então, tem muitas pessoas que estão no engano. E o que é que está escrito, relatando na Bíblia? Está determinado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. O Senhor vai vir, alguém acreditando ou não, alguém crendo ou não, o Senhor vai vir arrebatar com ele nos ares os seus. E quem são os seus? Todo aquele que creu, que confessou. Você pode ser um desses. Nós convidamos, o Senhor usa pessoas para propagar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, não é o evangelho segundo A, B, C, D, não sei quem mais. O verdadeiro evangelho não é segundo Kardec. A Bíblia diz que não se pode alterar uma vírgula, nem tirar, nem acrescentar. Está em Apocalipse 22, 19, 18, 19 também. Que não pode tirar, nem pode acrescentar. Então, como é que a pessoa pode fazer um livro segundo fulano? Não pode, amada. A mesma coisa da mesma forma, se curvar a ídolos, deuses. Gente, pode alguém querer ficar com raiva de mim, mas eu prego a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, senão por Ele. O Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que sofreu, foi zombado, escarnecido, sofreu horrores e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele não está lá no madeiro mais não, viu? Há muitos séculos e séculos que o Senhor não está no madeiro, não. O Senhor não está no madeiro, não. O Senhor ressuscitou. Que só aquele louvor, Ele ressuscitou. E glória a Deus por isso. E está falando com você agora. Falando conosco agora. Falar comigo também. Que antes que a mensagem vá para alguém, ela vem para mim. Então, amados, não acredite mais em reencarnação. Eu um dia fui iludida também. Sabe? São pessoas que têm muito amor no coração. São pessoas que, assim, gostam de fazer caridades. E isso aí está o amor ao próximo. O Senhor quer que você faça caridade. O Senhor quer que você seja essa pessoa boa, bondosa. É um fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, sempre eu digo, amados, mesmo que o tema seja outro, mas eu sempre falo dos frutos e dons. Gente, me dá só um minutinho para fechar a janela ali. Voltei, porque estava chovendo, ia molhar minha cama, ia molhar a roupa que eu coloquei ali. Sim, então, voltando aqui ao assunto. Pessoas vivem com espírito, amados, e outras vivem com espírito acreditando, crendo, tirando a fé, como já foi mencionado aqui, o Espírito Santo, Isaías 42, 8. Leia na sua Bíblia, ou então, se você não tem Bíblia, coloque no Google Isaías 42, 8. O Senhor diz, esse é meu nome, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Ele quer dizer o seguinte, ele não divide com Maria, com José, com espíritos. Esses espíritos, amados, muitas vezes a gente precisa ter sabedoria para pregar o Evangelho, sempre ter sabedoria.
porque nem tudo a gente pode dizer, porque soa ao outro. E aí diz assim, e daí que soa para a pessoa? Não pode, porque ao invés de atrair a pessoa para que ela venha para a verdade, a pessoa tem logo raiva e não quer nem mais ouvir. Então, nós precisamos ter até sabedoria no que vamos dizer. Então, muitas vezes, quando eu estou pregando, e ali eu vejo que tem pessoas que estão ainda na igreja católica, e nós não pregamos religiões, mas a gente precisa dizer que a pessoa que está no lugar errado, essa pessoa vai caminhar num procedimento que não é o que Deus determinou. Eu sempre explico isso. Amados, não é que as pessoas que estejam ali, olha aí, ó, é outro assunto que o Senhor está conduzindo para falar. Vai, Senhor, me usa, da forma que o Senhor queira. Então, eu sempre falo, Maria, ela sempre será a mãe de Jesus, ninguém pode negar isso. Se alguém estiver negando, se alguém disser, não, porque Maria, ela teve a sua posição muito, muito, muito importante. Eu estou sendo molhada aqui, viu? Tem uma pingueira aqui. Vou puxar mais para cá. Então, assim, ó, Maria, ela é e sempre será a mãe de Jesus. Ela foi agraciada por Deus para nela ser gerado, através do Espírito Santo, o Filho de Deus. Não foi uma mulher qualquer. Não foi uma moça qualquer. Foi uma mulher separada. Uma mulher santa. Quer dizer, ela foi escolhida por Deus. Você acha isso pouco? É muito, gente. É de extrema importância. Maria, ela é e sempre será uma pessoa na vida, eu ia dizer personagem, mas assim, não apenas personagem, ela é a mãe de Jesus. Ninguém pode tirar isso. É como alguém que quiser apagar a graça. Ninguém apaga a graça. Eu digo isso dentro do metrô, quando eu estou pregando, Deus está me usando. Estão perdendo tempo aí, ó, de pessoas que estão propagando um falso evangelho, querendo apagar, anular a graça. E o que é a graça? O favor imerecido do Senhor para conosco, depois que veio o pecado através da batalha espiritual que houve. Existe diversos tipos de batalha, né, amados? A gente sabe que houve uma guerra espiritual, onde Adão e Eva teve o livre-arbítrio, mas preferiram desobedecer ao Senhor, foram avisados, não é? E trazendo para a nossa realidade de hoje, comer do fruto é proibido, e nisso veio maldição ao mundo, mas o nosso Deus, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. Que maneira foi essa? Incondicionalmente, não olhou, não é? Pela fraqueza do homem, ele sabia que ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então o diabo quis apagar essa imagem e semelhança, mas o Senhor, ele entrou em ação, como sempre ele entra em ação, ele age. Então ele deu o seu filho, foi o plano perfeito que ele encontrou para tirar da mão de Satanás aquele poder, que o poder que ele tem foi porque ele era um querubim. Esse poder delegado a ele foi para fazer o bem e ele usou. Deus encontrou dele, como está escrito em Ezequiel 28:14. Ele se corrompeu, né, com a inveja, ele queria o trono de Deus. Então Deus expulsou ele do paraíso. Então, através do poder que Deus delegou a ele, concedeu, não é delegou, concedeu a ele, mas para fazer o bem. Ele usou para fazer o mal. Além dele se corromper, ele levou com ele, corrompeu uma terça parte dos anjos. E hoje, trazendo para a nossa realidade, não se corrompa, amado, com conversa fiada de vãs doutrinas, espírito de loucura que fica falando coisas. Eu fico assim, ó, pasma, perplexa, de pessoas acreditarem, creem em vãs doutrinas e conversa fúteis, como diz a palavra de Deus, que a pessoa precisa atentar.
para não crer em conversas fúteis. E quais são as conversas fúteis? São pessoas que ouviram e ouvem conversa de que a pessoa morre, mas reencarna em outras vidas e que a pessoa paga um karma, não é? Nós sabemos que existe consequências em nossos corpos daquilo que, mas a palavra do Senhor, toda a Bíblia diz isso. Em alguns versículos você pode ver isso, que nós também somos culpados. Nisso aí, a consequência do órgãos no nosso corpo, porque tem pessoas que passam a vida toda fumando. Claro, pode acontecer de patologicamente a pessoa venha a ter problema por conta desse fumo. É a mesma coisa do vício, de outros vícios. A pessoa precisa parar. Olha o que Deus está dizendo. Você que a vida toda você fumou, pare, meu amado irmão. Você não se ama, não, é? Porque a gente precisa se amar primeiro para amar o outro. Amar a nossa vida. Olha, não está vendo que algo que eu esteja fazendo, que aquilo ali Deus me mostra, me dá o discernimento que aquilo ali é ruim para minha vida, eu vou continuar? De forma alguma. Gente, a gente às vezes entra numa batalha assim, ó. Muitas vezes eu tenho agradecido a Deus, gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem me dado muita sabedoria para lidar com certas situações até dentro da minha família. Até dentro da minha família. Na minha casa, eu digo na minha família, porque morar, eu moro com Deus. Mas eu nunca digo que eu moro sozinha, eu moro com Deus. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, tem pessoas que fuma, faz alguma coisa, aquilo ali não pode. E quando eu falo no fumo, não é só no cigarro. A maconha, pessoas que cheiram cocaína, sei lá, toma êxtase e outras drogas que o povo tá... Gente, cuidado com isso. Fuja disso. O Senhor disse que quando a gente vê o mal, a gente se esconde. Quando Ele diz se esconde, foge. Foge do pecado, que é a única coisa que separa o homem de Deus, o ser humano de Deus, é o pecado. E a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Gente, se você se ama, nós assim devemos fazer, nos amar primeiro. Então, se algo está fazendo mal à tua vida, como é que você vai querer um negócio desse? Fuja de doutrinas erradas, de vãs doutrinas. Busque o verdadeiro evangelho, que é o de, através da graça que a pessoa é salva. Só em Cristo que nós temos salvação da nossa alma. O descanso eterno, a graça, foi o favor que o Senhor nos concedeu. Ele já concedeu, amados. Toma posse quem quer. Ele deu o livre-arbítrio, até hoje, trazendo para a nossa realidade. Mas se a pessoa escolher, decidir o caminho errado, só existe um caminho, amados. Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Esse versículo é muito explícito, é muito esclarecedor. É muito esclarecedor. Ninguém. Que foi que eu falei? Não fui eu que falei, foi Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém. Qualquer pessoa. Ninguém vai a Deus se não for através do Filho. Então, por que alguns estão acreditando em vãs doutrinas? Gente, um dia fui enganada, mas a verdade chega até nós. O Senhor sempre vai usar os seus mensageiros, os seus discípulos, os seus filhos, servos e servas, para falar a verdade. Então não fique em conversas fúteis, em enganação do diabo. Isso é bíblico, está lá está escrito na Bíblia, em 1 Timóteo 4, que haveria, e outras passagens bíblicas, que haveria falsos mestres, falsas doutrinas. Um dia eu caí, viu?
Um dia eu caí nessa arapuca do diabo, no engano. Você não tem culpa, mas você tem culpa se você permanecer. Olha, tem a ver se a pessoa permanecer no erro, no engano. Por quê? Porque vai ter consequência, mano. A pessoa vai perder a salvação da alma. E não é conversa de crente. Eu sempre, quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu sempre digo, gente, isso não é conversa de crente, que tem muita gente que diz assim, é crente, até o diabo é crente. Porque ele crê, ele sabe que só existe um Salvador, um único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5, 6. Aquele que deu a sua vida, deu a sua própria vida em redenção por todos, por muitos, né? Porque para ele queria todos, mas nem todos o receberam naquela época. E trazendo para a nossa realidade, muitos estão dispersos. Uns se afastaram, é apostasia. Apostasia é que um dia creu, deixou de crer e passou a crer em idolatria. E são muitas, viu, as idolatrias. Tem gente que serve a Deus usando objetos, usando imagens esculpidas. Então, assim, ó, a palavra do Senhor diz que não pode servir a espíritos, ídolos, seja qual for, de figura humana ou de animais. Tem maçonaria aí, ó, tem maçons, é uma crença aí, uma seita. Recalabachuriandalamanai. Existe que creem em bode. Eles se curvam a bode, faz oferenda, holocaustos a bode, sacrifícios a bode. Então, não pode ter, amados, se curvar. Então, eu estava falando em Maria, não é que muitos chamam Nossa Senhora, pensa que ela é intercessora. Ela não é intercessora. Só existe o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que intercede ao Pai por nós. Ele é o próprio Deus. Ele disse, eu e meu Pai somos um. E antes de subir aos céus, ele enviou o seu Santo Espírito para ficar conosco. O Espírito da verdade, esse que vos fala agora, que estaria, foi promessa dele, é promessa, tudo que está na Bíblia é promessa, mandamentos e promessas de que ele ficaria conosco, com todo aquele, não é com qualquer um, é com todo aquele que crê, que confessou, ou venha confessar, ou venha crer e confessar, que ele é o único Deus, o único Senhor, e que enviou o Filho dele, e antes morreu, sofreu, escarneceram dele, enfiaram uma coroa de espinho, levou sobre si, como está escrito em Isaías 53, verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, culpa, toda mazela